dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Vamos iniciar mais um dia que o Senhor preparou para nós. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus, aprendendo da sua palavra, sendo alimentado por ela. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Esse é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós, que possamos vivê-lo intensamente, completamente. É isso que Deus deseja. Que esse dia de hoje seja um dia extremamente abençoado para mim, para você, que seja um dia onde a vontade de Deus prevaleça. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Gi, Deus abençoe, querida. Bom dia, Cláudia, Deus abençoe. Bom dia, Patrícia, Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso devocional de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Vamos chegando. Hoje completamos 10 meses de devocional. Desde que Deus colocou no meu coração para iniciar esse projeto de fazer o devocional todos os dias às 6 horas da manhã, hoje estamos completando 9 meses, não 10, desculpa, 9 meses de devocional. Todos os dias. Bom dia, Vilma, de domingo a domingo. Graças a Deus, Deus nos deu graça, força, estamos aqui. Completando aí 9 meses, hoje dia 10 de janeiro, de devocional. Graças a Deus, né? Bom dia, Gabi. Deus abençoe, querida. Obrigado, Patrícia. É um projeto lindo, graças a Deus, né? Graças a vocês também que estão aí todos os dias junto comigo. Parabéns para todos nós, né? Queridos, vamos começar o nosso devocional e a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é tudo aquilo que precisamos como regra de fé, como regra de conduta e como a expressão da vontade de Deus para a nossa vida. Amém, Cláudia, amém. Obrigado, querida, Deus abençoe. A Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tudo que está registrado na Bíblia, tudo que está registrado nesse livro maravilhoso, está registrado porque assim Deus permitiu que estivesse. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro completamente inspirado pelo Espírito Santo. Há homens que escreveram e ela chegou até nós depois de muitos anos. E hoje Deus permitiu que pudéssemos ter ela na nossa mão, de Gênesis a Apocalipse. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. E a palavra de Deus, ela, tudo que contém nela, nos ensina, nos orienta e serve de exemplo para saber a vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre o início de tudo e o que a gente pode aprender com esse início, o que a gente pode aprender naquele jardim, que é o Jardim do Éden. Se você está acompanhando comigo a leitura bíblica anual, você já deve ter passado pela criação do Jardim do Éden, pela criação do homem. E esse devocional, ele surgiu exatamente desse projeto, que é a leitura bíblica anual que estamos fazendo. E que tem um grupo específico aí no WhatsApp, onde todo dia eu posto a leitura bíblica anual do dia, os 3 capítulos que a gente vai lendo de Gênesis. E vamos ler até dezembro a Bíblia toda. E
Existem algumas lições que podemos aprender no Jardim do Éden, com aquela história, com aquele contexto e com aquilo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Irla. Deus abençoe vocês. E hoje vamos falar sobre exatamente isso. Lições que aprendemos no Jardim do Éden. Lições que podemos aprender com essa história, com esse contexto. E eu quero começar lendo com vocês o livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Livro de Gênesis, capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 até o 9. Esse momento é o momento onde Deus cria o Jardim do Éden. Diz assim a palavra de Deus: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus criou, na sua estrutura de criação perfeita, Ele criou um jardim que ficou na banda do Oriente, e ali Ele pôs o homem que Ele formou, Adão. E nesse jardim Ele fez brotar algumas árvores, entre elas a árvore agradável à vista humana e boa para a comida. São as árvores frutíferas. E no meio do jardim do Éden, Ele colocou uma árvore, criou, fez brotar. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro incrível, dado por Deus. A palavra de Deus, se você estudá-la, aprofundá-la, conhecê-la, você vai conhecer quem é Deus, você vai conhecer a sua vontade, você vai conhecer o seu plano, você vai conhecer aquilo que Deus quer para a sua vida. A palavra de Deus existe porque Deus quer que saibamos como viver, saber a sua vontade, saber as suas advertências, saber o que podemos e o que não podemos. A palavra de Deus é perfeita. E os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles nos ensinam princípios valiosos. E eu extraí de Gênesis, dos 3 primeiros capítulos, esses princípios, essas leis que vão nos ajudar, me ajudar e te ajudar a entender melhor o nosso caminho, a nossa jornada, entender melhor a nossa caminhada. Como eu sempre falo nesse devocional da manhã, nós estamos numa jornada, nós estamos numa direção, nós estamos num caminho, nós temos um objetivo, nós temos um destino a alcançar. E essa caminhada, esse destino que devemos chegar, ele está sendo trilhado com Deus, em Deus e por Deus. E a primeira coisa que devemos extrair desses 3 primeiros capítulos de Gênesis é que o Senhor é um Deus de amor, Ele é um Deus criativo e Ele é um Deus generoso. Ele criou todas as coisas para mim e para você. Percebemos essas características do amor, da criatividade, da generosidade. Elas são exibidas na criação. Porque Deus criou tudo perfeito, tudo que Ele criou, cada coisa que Ele criou, Ele finalizou dizendo que era bom. Que era bom. Tudo que Deus criou foi para o nosso cuidado, para a nossa provisão. Eu não sei se você tem um costume, como eu, sempre que eu saio na rua, sempre que eu vou sair para fazer alguma coisa, eu fico atento a tudo que acontece em volta e nas coisas que Deus criou.
Você vê as árvores, você vê o sol, você vê os pássaros, você vê o ser humano, você vê o homem, a mulher, você vê as crianças. E eu não sei se você tem essa percepção, mas sempre que eu olho para tudo isso, eu agradeço a Deus, porque Ele criou, Ele fez, é a beleza dEle, é a criação dEle. Eu olho para as pessoas e agradeço, porque eu falo, Deus, você foi bom, você criou o ser humano, você criou a vida, você criou os dons, os talentos que cada um tem, está todo mundo andando, correndo para o seu trabalho, fazendo as coisas acontecerem, é a ação de Deus. E Deus, Ele não é só criador, Ele é sustentador. Tudo que Ele criou, Ele está sustentando pelo seu poder e glória. Ele está sustentando. Você só está de pé hoje aí, você só está acordado hoje aí do outro lado da tela, como eu aqui, porque Deus sustenta. Porque em nós existe o fôlego de vida soprado por Deus. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda. Bom dia, Teodora, seja bem-vinda, queridas. Deus sustenta todas as coisas. Olha o versículo que está no livro de Neemias capítulo 9, versículo 6, um versículo maravilhoso. Tu só és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então aprendemos no Jardim do Éden que Deus, Ele é criativo, Ele é generoso e Ele é Senhor. E Ele é Deus. Essa é a primeira coisa que podemos extrair da criação. Deus é bom. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus fará é para o meu sustento, teu sustento, para a minha vida, para a sua vida. Comece a olhar para as coisas da vida e extrair a bondade de Deus. Comece a olhar para as questões da vida, para as coisas que você faz, para as coisas que chegam até você, mesmo que as coisas não sejam tão agradáveis e tão boas de repente, mas olhe para as situações da vida, para a criação, para as coisas todas que existem, extraia a bondade de Deus. Entenda, bom dia Silvana, bom dia Rose, que Deus abençoe, queridas. Entenda que tudo que existe, conseguimos nessas coisas enxergar a bondade, a generosidade, a criatividade e o amor de Deus. Deus é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Perfeito. Em tudo que diz, em tudo que faz, Ele é bom. Então a primeira coisa que podemos extrair como lição é isso. No Jardim do Éden aprendemos que tudo que Deus fez é bom, é carregado de amor, de criatividade, de beleza e de generosidade. A segunda coisa que podemos extrair de lição no Jardim do Éden é que Deus, quando nos fez, Ele nos fez para que sejamos produtivos em nosso trabalho. Deus nos criou para produzir. Deus nos criou para realizar. Deus nos criou para fazer. Se você está com uma vida estagnada, se você está com uma vida parada, se você não está com uma vida avançando, alguma coisa está errada. Você ainda não entendeu o plano de Deus, você ainda não entendeu o princípio de Deus para a sua vida. Então está na hora de levantar, erguer a cabeça e ser produtivo. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe, querida. Porque no Jardim do Éden aprendemos isso, que Deus nos criou, nos fez, e Ele pretende que nós sejamos produtivos em nosso trabalho. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar dele e cultivá-lo. Deus, Ele te deu uma vida para que você cuide dela, para que você cultive ela, para que você produza nela, para que você avance com ela e para que você cumpra nela o
propósito de Deus para você. Olhe para a sua vida, veja como é que ela está. Se ela não estiver produzindo, se ela não estiver avançando, se ela não estiver conquistando, se ela não estiver realizando, se ela não estiver cultivando, alguma coisa está errada. Porque não é isso que Deus quer de você. Deus te fez para que você seja produtivo, para que você frutifique, para que você conquiste, avance, realize. E Deus te capacitou de dons e talentos para que isso aconteça. Deus te fez para que você dê frutos para a honra e glória dele. De acordo com Gênesis, que lemos, 2:15, o trabalho de Adão era cultivar e manter o jardim do Éden em ordem. Entenda uma coisa, queridos, existe um conceito na teologia que chamamos de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Nós, eu e você, somos mordomos, ou seja, tudo que temos não nos pertence, pertence a Deus, que é dono de todas as coisas. Mas por amor, Ele nos entregou para que pudéssemos cuidar, e cuidar com excelência, com amor. Isso é o princípio da mordomia. As coisas que temos pertencem ao Senhor, e estamos aqui com responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus deixou sobre nossa responsabilidade. Então, Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden e pediu para ele cuidar e cultivar. Mas ele também disse para o homem: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E ele criou Eva, e juntos eles deveriam completar o que o Senhor pretendia que eles realizassem, que era a vontade dele nessa produtividade, nessa frutificação. Por isso a família, o homem e a mulher, é a ideia de Deus, e que eles caminhem juntos, produzindo, trabalhando, frutificando, realizando, caminhando na mesma direção. E essa é a vontade de Deus para mim e para você hoje, para que possamos juntos caminhar e realizar. Deus pretende que sejamos produtivos em nosso trabalho. Então, comece a fazer, comece a realizar, comece a levantar. Às vezes a gente fica tão preso no passado, tão preso nas questões que já foram, tão preso nos nossos sentimentos, nas nossas dificuldades, e paramos de produzir. A vida com Deus é uma vida de movimento. A vida com Deus é uma vida de realização. Bom dia, Cássia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A vida com Deus é uma vida ativa. É na rotina da vida, é na produção da vida, é na frutificação da vida que Deus se manifesta. Que Deus se manifesta. Outra lição que devemos aprender no Jardim do Éden, aprender com essa história, é que Deus, Ele é um Deus protetor. Ele é um Deus que nos guarda, Ele é um Deus que nos protege. Entenda uma coisa, o Jardim do Éden estava cheio de árvores frutíferas. Você deve conhecer o início da Bíblia, e Deus foi criando as coisas pela sua palavra, pela sua voz. E Ele foi criando as árvores, foi criando tudo que no Éden existia. E no Jardim do Éden estava lá, cheio de árvores frutíferas, das quais Adão e Eva podiam comer livremente. Mas havia uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles estavam proibidos de comer. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Existia ali uma árvore que eles não podiam comer, porque
Deus deu ao homem o poder da escolha, mas ele deu ao homem a escolha de amar e obedecer a ele. E isso porque ele os amava. Mas ele advertiu sobre as consequências desastrosas da desobediência. E disse para eles, isso está no verso 17 de Gênesis capítulo 2, ele diz que no dia que eles comerem daquela árvore, certamente eles morreriam. E foi exatamente o que aconteceu. E aí de repente você deve estar do outro lado me perguntando, mas pastor, por que ele fez isso? Sabe, queridos, Deus precisava testar a sua criação. Deus precisava testar a sua fidelidade. Deus precisava testar o seu amor que o homem teria para com Deus. E uma das maiores provas de amor de Deus por nós é que Ele nos ama tanto, 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 que Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder da escolha. Tudo na vida é consequência das escolhas e decisões que tomamos. Tudo, 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 tudo. Temos decisões e escolhas mais simples, de que roupa eu vou vestir hoje, o que eu vou comer no meu café da manhã, que horas que eu vou sair de casa. Essas são decisões simples, que também geram consequências e resultados. Entenda uma coisa, eu vou dizer uma frase que veio na minha mente agora, e eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Pensamentos geram sentimentos. Isso eu falei ontem. Sentimentos geram ações. E ações geram consequências, geram resultados. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados, consequências. Tudo se baseia no pensamento, que gera o sentimento, que gera uma ação, e essa ação vai ter um resultado. Tudo é fruto de escolhas. E Adão escolheu, Eva escolheu, e escolheram o pior lado, o pior caminho, e daí entrou o pecado na vida humana, na raça humana. Por isso que Paulo diz, todos pecaram, porque através de um homem o pecado entrou no mundo. Mas Deus é protetor. Ele avisou. Existem coisas na palavra de Deus que de repente você acha é duro demais, é pesado demais, mas aquilo ali está como proteção, como limites para mim e para você, porque Deus sabe que se ultrapassarmos esse limite, sofreremos as consequências. Nós temos os 10 mandamentos, que são as leis que Deus deu a Moisés para que ele entregasse para o povo. Ali são limites e proteções para a nossa vida. Algumas são muito lógicas, muito óbvias, como não roubar, não matar. Mas existem limites na nossa vida que precisamos prestar atenção e não culpar Deus por esses limites, mas Ele está nos protegendo, nos guardando, porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa essência. Bom dia, Dona Heloísa, Deus abençoe. Ele conhece a nossa essência, Ele conhece quem somos, Ele conhece a nossa maldade carregada do pecado humano, a nossa carne. Então Deus impõe limites na nossa vida para que sejam obedecidos, e obedecendo esses limites, somos guardados, somos protegidos. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você aqui internamente, não faça isso, não faça isso. Isso é a voz do Espírito dizendo para você, olha, daqui você não pode passar, porque se você passar, você sofrerá as consequências. Então, uma das maiores provas do amor de Deus por mim e por você é que Ele nos deu o poder de escolha. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe.
o poder de escolha. Então escolha o bom caminho, escolha a boa jornada, porque dentro dela você está guardado e protegido por Deus. Por mais que você não entenda de repente, por mais que você não perceba, Deus ele te guarda, Deus ele te protege. Viva corretamente, viva os princípios e os valores de Deus, viva no centro da vontade de Deus, tenha uma vida cristocêntrica, ou seja, você vive em Deus, por Deus e com Deus, e você estará guardado, estará guardada, estará protegido pelo Senhor. O próximo ponto importante que aprendemos no Jardim do Éden, com a história do Jardim do Éden, é que se ouvirmos a voz de Satanás, o inimigo das nossas almas, sofreremos. Porque ouvir Satanás é sempre dispendioso. Deus nos dá princípios para viver, mas se como primeiro casal ouvirmos o diabo, pagaremos um preço. Pagaremos um preço. O próprio Jesus Cristo nos deu um alerta. E o Evangelho de João está registrado esse alerta no capítulo 10, versículo 10. Ele diz: o ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. Existe um adversário que sussurra no nosso ouvido todos os dias, que tenta nos mostrar caminhos diferentes daqueles que nos foi proposto por Deus. Existe o nosso adversário que tenta tirar o nosso foco, jogar em nós distrações. E são distrações que têm o poder de nos atrair por causa da sua beleza, das suas características, da sua aparência. Então, aprendemos no Jardim do Éden que se ouvirmos a voz de Satanás dizendo: coma dessa árvore, coma desse fruto, quem disse que você morreria? Quem disse que você morreria? E eu já quero engatar com o próximo ponto, que é um outro ponto que aprendemos no Jardim do Éden, que Satanás ele é mentiroso, ele é enganador, ele é astuto. Sabe, queridos, a gente precisa entender uma coisa: Satanás é real, existe realmente, não é uma alegoria, está condenado, e quanto mais ele puder levar com ele, melhor. Ele não desiste. O próprio Pedro diz que ele é como se fosse um leão, rugindo ao nosso redor, esperando uma brecha, para que ele possa nos tragar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba a nossa esperança, ele rouba o nosso foco, a nossa atenção a Deus, ele mata o nosso espírito e ele destrói a nossa alma e elimina o ser humano. Não podemos ignorar a inteligência, a perseverança de Satanás. Ele é real, ele é real. E ele faz de tudo, todos os dias, para que eu e você percamos o foco, a direção, o objetivo e a salvação. Por isso que Jesus Cristo diz: vigiai, vigiai. A nossa vida deve ser uma vida vigilante, vigilante. Sabe, Satanás ele contradiz diretamente as advertências de Deus. Quando Deus impõe um limite, quando Deus nos mostra um limite, uma lei, um princípio, um valor, Satanás sempre vem e contradiz tudo isso. Ele disse para Eva: certamente não morrereis se comer desse fruto. Isso está em Gênesis 3, versículo 4. Sabe, embora tenha decorrido milhares de anos deste evento, o diabo não mudou. Ele continua o mesmo.
E ele ainda é um mentiroso que contradiz tudo que o Senhor diz. Então tome cuidado com isso. Isso é um princípio que aprendemos no Jardim do Éden, que Satanás continua exercendo a sua força. E você precisa entender uma coisa: Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca de ser diabo. E eu e você não podemos brincar de ser cristãos. Existe uma batalha entre o bem e o mal todos os dias. Então não brinque de ser cristão. Leve a sério a sua vida com Deus, porque o diabo leva a sério a sua condenação. E quem ele puder levar junto, já que ele já está perdido, condenado, o máximo que ele puder levar, ele vai levar. E infelizmente ele vai levar. A prova está aí, o mundo que estamos vendo. Quantas pessoas estão sendo ceifadas, sem a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Milhares e milhares de pessoas. Eu confesso que isso me entristece muito. Muito. Por isso não podemos brincar de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser Satanás. E ele sempre vai tentar, de alguma forma sutil, fazer você perder a salvação, fazer você desviar do caminho. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O próprio Jesus Cristo dizendo: vocês pertencem ao Pai de vocês. Ele está falando com os fariseus, com aqueles que se diziam santos, que se diziam homens religiosos, sacerdotes. Jesus está advertindo, ele está dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Está claro quem ele é. Então, se você está andando por um caminho que não é o caminho de Deus, o diabo está vencendo e ele está conseguindo fazer você andar por esse caminho. Entenda, o diabo não vai aparecer para você como um bichinho com chifre, com rabo vermelho, com tridente na mão, não. De repente ele vai aparecer como uma pessoa te convidando para fazer algo que não é lícito. De repente ele vai te aparecer como uma oportunidade de você agir de forma desonesta. E de repente ele vai aparecer para você como uma oportunidade de ganho que não é legal. De repente ele vai aparecer para você com um pensamento que você fala: não, é só hoje, é só por um momento, depois eu... O diabo, ele é sutil. Ele é sutil. E precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Ele é uma realidade. Ele é uma realidade. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Esse mundo que pertencemos, infelizmente, ele é dominado pelas trevas. Basta olhar para o mundo. Basta olhar para as coisas que estão acontecendo. Basta olhar para os princípios e valores que são regidos pelo mundo. Preste bem atenção. Eu e você não somos desse mundo. Não pertencemos a esse mundo. Por isso as coisas continuam nos escandalizando. A gente não pode achar as coisas normais. Como hoje o mundo acha coisas normais. Vou dar um exemplo muito prático, que de repente pode chocar quem estiver me ouvindo, mas eu vou dar um exemplo muito prático. O aborto, para o mundo hoje, é uma coisa normal. Tive um filho por acidente, não quero mais. Engravidei por acidente, não quero mais. Logo, logo, essa lei sairá e que é possível a prática do aborto, como em outros países já são.
É só um exemplo bem simples, só para você entender a naturalidade com que o pecado, com que os princípios e valores contrários aos princípios cristãos estão sendo inseridos no mundo. E o mundo está recebendo esses valores, batendo palma e aceitando com a maior naturalidade. Sabe, queridos, ainda veremos muitas coisas acontecerem. Por isso precisamos permanecer firmes, fiéis, guardados pelo Senhor. O próximo ponto é que Deus sempre guarda a sua palavra. No Jardim do Éden, aprendemos essa lição, esse princípio, que Deus ele sempre vela, ele sempre guarda a sua palavra. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele havia advertido a Adão que a morte resultaria da desobediência. E ele manteve a sua palavra. Embora Adão e Eva não tenham morrido imediatamente, ocorreu a morte espiritual, porque essa morte é a morte espiritual. É a morte espiritual. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda, querida. Você se afasta de Deus, você se esfria, você começa a achar tudo normal. Não tem nada a ver isso que você está falando, pastor. Não tem nada. As coisas começam a ir por um outro caminho. Essa é a morte espiritual. Essa é a morte espiritual. É uma morte interna. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. A palavra de Deus também, ela sempre é verdadeira. Ela sempre irá ser cumprida em nós. Então, se Deus disse para eles, não comam, senão vocês iriam morrer, ele cumpriu essa palavra. Eles comeram e tiveram a morte espiritual. Tiveram a morte espiritual. Então, entenda que quando escolhemos desobedecê-lo, nos afastamos de tudo aquilo que ele tem para a nossa vida. E o nosso desejo por ele, a dependência dele começa a morrer. Você começa a se esfriar, você não quer mais saber da sua palavra, você não quer mais buscá-lo, você não quer mais continuar no caminho que ele te propôs, você vai definhando espiritualmente, entra em depressão. O final da história você já sabe. É a morte física. Então precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é vida. Como eu disse no início desse devocional, a palavra de Deus contém nela tudo aquilo que precisamos, como conduta, como princípio, como valores, como proteção, como regra, para que a gente possa ter uma vida abundante em Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35, o próprio Jesus diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. Quer ter uma vida plena, abundante? Medite na palavra de Deus diariamente. Apocalipse capítulo 2, versículo 29 nos diz, o Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito de vida para vocês. Palavra de Jesus Cristo, Apocalipse 2, 29. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida em nós. Próximo ponto, já estamos caminhando para o final. Próximo ponto que aprendemos no Jardim do Éden é que não podemos nos esconder de Deus. Não tem como. Deus, ele contempla tudo e todos. Deus contempla a sua vida. Deus contempla a sua caminhada. Deus contempla as suas dificuldades. Deus contempla os seus anseios. Deus contempla a sua dor. Deus contempla a sua alegria. Não temos como esconder de Deus. Depois que Adão e Eva pereceram e pecaram, eles tentaram se esconder entre as árvores do jardim, quando ouviram a voz de Deus chegando.
sempre que chegava a viração do dia, diz a palavra, sempre que o dia mudava, estava prestes a mudar para um novo dia, o Senhor descia no jardim e andava com eles, conversava com eles, mantinha um relacionamento com eles. Desde a criação do mundo, Deus sempre desejou se relacionar com a sua criação. E Ele está querendo e quer até hoje fazer isso. Por isso que a nossa vida com Deus deve ser uma vida de relacionamento, porque Ele deseja se relacionar conosco. Mas, depois do pecado, depois que Adão e Eva pecaram, no dia seguinte, quando Deus veio e começou a procurar por eles, eles se esconderam de vergonha, de medo. Como é que veio esse sentimento de vergonha? Como é que veio esse sentimento de medo? Por causa do pecado. Entenda uma coisa, querido, todo medo que você sente, todo sentimento que você tem é fruto do pecado. Porque antes do pecado, esses sentimentos de preocupação, medo, ansiedade, não existia. Tudo que você sente hoje, essas dores, de repente uma doença que você foi acometida, é fruto do pecado. O homem, ele era perfeito. A saúde era perfeita, a vida era perfeita, os sentimentos eram puros, perfeitos, os pensamentos eram perfeitos. Esse elo foi quebrado com o pecado. Por isso a vinda de Jesus Cristo, para reconciliar. Então hoje podemos ser pessoas com bons sentimentos, com a boa saúde, porque Deus restaurou isso através de Jesus Cristo. Isso foi restaurado. Você tem que olhar para você e se enxergar como um homem, uma mulher redimida, justificada, restaurado. Então, esse sentimento de medo, de culpa, isso não deve existir mais, porque você é uma nova pessoa em Cristo. Mas aqui aconteceu ao contrário, eles eram assim. Mas por causa do pecado, o medo veio, a vergonha veio. E quando Deus chegou e perguntou, onde vocês estão? Mas, no entanto, ninguém pode se esconder de Deus porque Ele está presente em todos os lugares. E Ele vê tudo, Ele é onipresente. Sabe, o pecado produz a vergonha, produz esses sentimentos, produz esse desejo de se esconder, de fugir das situações, fugir de Deus. Sabe, mas Deus nos amou o suficiente para enviar o seu Filho para morrer por mim e por você, para morrer pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados. Queridos, tem um salmo que eu sou apaixonado por esse salmo. E eu sempre que posso, eu leio esse salmo, inclusive ele está anotado aqui no meu caderno. Eu escrevi ele, copiei ele. Sabe, tudo aquilo que você escreve, você grava melhor. E eu gosto de escrever bastante. E esse salmo, ele fala muito ao meu coração. E eu vou ler para vocês. É o Salmo 139, versículos 7 até o 16. Preste bem atenção nesse salmo. Escute essas palavras com o coração, não somente com os ouvidos, mas com o coração. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, olha isso. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. Entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um desses dias existirem. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como fugir do Senhor. O Senhor nos fez. O Senhor nos teceu. O Senhor nos constituiu de forma única, singular, especial. Esse é você. Você é único. Você é singular. Você é especial. Você é filho. Você é filha de Deus. Isso é uma lição que aprendemos no Jardim do Éden. Não temos como fugir da presença de Deus. Deus, Ele te fez de forma plena, especial. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida. Você é especial para Deus, você é único, única para Deus. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém que tenha os talentos e dons que você tem. Você é a criação perfeita das mãos do Senhor. Você tem consciência do seu valor? Você tem consciência de quem você é em Deus? Você é única. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Por isso que Deus quer te usar. Porque dentro de você, Ele revestiu você de dons e talentos que só você tem. Só você tem. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra e as coisas que nela existem, Ele fez tudo pela sua palavra. Haja luz, haja o firmamento, haja separação das águas e da terra. Tudo Ele fez pela voz. Mas quando Ele foi fazer eu e você, Ele usou as suas mãos. As suas mãos. E como disse esse salmo que lemos, eu vou ler de novo só esse pedaço, para você gravar bem isso, escute isso com o seu coração. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, e antes de qualquer um deles existir. Isso é você. Sou eu, feitos pela mão do Senhor. Então descansa nessa verdade, porque você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Nunca esqueça disso. Você não é obra do acaso. Você não é obra do susto de Deus, não. Deus te fez de forma consciente, plena e na certeza de que você nasceu para triunfar, para glorificar a Deus. Você nasceu para dar certo. Então descansa. Descansa. Amém? Essas são as lições que aprendemos no Jardim do Éden. Que Deus é perfeito,
em tudo que faz. Deus criou tudo com amor. Deus criou tudo com generosidade. Olhe para a criação, olhe para as coisas que Deus fez, e Ele fez de forma perfeita. E eu quis finalizar esse devocional com a última lição, que é a nossa criação, eu e você. Ele nos criou de forma perfeita. Então se valorize. Olhe para você e veja quem é você em Deus. Você é uma obra única, singular e perfeita. E extremamente importante para Deus. A sua importância é tão grande para Deus que Deus entregou o seu Filho por amor para resgatar a sua criação. Porque, como vimos no Jardim do Éden, o pecado separou o homem de Deus. O pecado rompeu o homem desse elo íntimo profundo com Deus. Mas em Cristo Jesus fomos reconciliados com Deus. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje você pode viver como Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, tranquilos, calmos, pacíficos, sem sentimentos de culpa, sem sentimentos de medo, sem sentimentos de ansiedade. Eles não sabiam que era isso até o pecado. Tanto é que Deus descia para andar com eles sempre, ter um relacionamento com eles naquele jardim. Mas isso foi quebrado, mas isso foi reconciliado em Cristo Jesus. Então tenha uma vida assim, tranquila, calma, na paz de Cristo que excede todo entendimento. E tenha uma vida alegre e feliz, porque você foi feito de modo especial, de modo admirável. E toda a sua vida já foi escrita no livro de Deus, mesmo antes desses dias existirem. O seu futuro está pronto, o seu futuro já está moldado, estruturado por Deus. Entenda que o futuro é um lugar onde Deus quer que você vá, porque lá estão todas as bênçãos e tudo aquilo que Deus preparou para você, para mim e para você. Então, continue firme nessa jornada, continue firme nesse caminho, na certeza de que Deus é por nós. E tenha uma vida plena em Cristo. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje, essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Lições que aprendemos no Jardim do Éden. E que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no seu coração. Que essa palavra possa te ajudar a entender quem você é em Deus, a sua identidade, e entender que você é o amado e amada de Deus. Continue firme, longe do pecado, vivendo a santidade diária, tendo sentimentos bons. E nunca esqueça da frase que eu disse nesse devocional: pensamento gera sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram consequências e resultados. Tenha bons pensamentos, tudo começa aqui. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Ocupe sua mente com as coisas do alto, porque dessa forma, essas coisas, esses pensamentos, essa palavra vai gerar bons sentimentos. Sentimentos de amor, sentimentos de bondade, sentimentos valiosos e preciosos em Deus. Esses sentimentos vão gerar ações, ações boas, agradáveis e perfeitas em Deus. E com isso, essas ações vão gerar consequências que glorificam o nome do Senhor. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram consequências e resultados. Pense nisso. Viva mergulhado na palavra de Deus e se alimente dela todos os dias. E assim você irá bem. Amém? Vamos orar? Para que a gente possa finalizar esse devocional com esse momento de oração, crendo que Deus é por nós, que Deus preparou esse dia maravilhoso para mim e para você, que possamos viver esse dia plenamente, confiante na bondade, no amor, na graça, no favor de Deus sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém, queridos? Vamos orar?
Coloca a mão aí no seu coração, comece a falar com Deus, ore com fé, porque a palavra de Deus diz que antes das palavras chegarem aos nossos lábios, Deus já está agindo, Deus já está ouvindo, Deus já está liberando a vitória, Deus já está liberando as promessas e tudo aquilo que precisamos para que a nossa vida seja uma vida abundante, plena em Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado por ter nos acordado. Obrigado por nos trazer aqui diante desse momento, desse devocional, onde aprendemos da Tua palavra, onde fomos alimentados por ela, onde fomos instruídos por ela. Que esta palavra dita hoje, ela possa produzir frutos no nosso coração. Que esta palavra encontre em nossa mente e em nosso coração terra fértil e produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Obrigado porque através da Tua palavra aprendemos como o Senhor nos vê, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos ensina a caminhar essa jornada da vida. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra que é vida em nós. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por esta manhã, por este novo dia que está começando em nossas vidas. Como diz a Tua palavra, pela manhã as Tuas misericórdias se renovam. Pela manhã o Teu amor nos alcança mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Seu amor para conosco. Independente das circunstâncias, independente daquilo que vivemos, Senhor, permanece fiel, permanece sendo Deus, porque o Senhor não muda. As circunstâncias da nossa vida podem mudar, os sentimentos, os pensamentos, até a geografia, podemos até mudar de lugar. Mas o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, permanece fiel. Obrigado, Senhor. Não temos como retribuir esse tão grande amor, por isso receba a nossa vida. Receba a nossa vida como uma entrega agradável a Ti. Pai, eu te peço, Senhor, por cada um agora que está online comigo, visita cada casa, cada família, e que essa palavra que foi dita hoje possa penetrar no coração de cada um deles. Que eles possam viver e experimentar o que foi dito aqui hoje, e que eles possam ter uma vida plena, abundante, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, eu te peço que tire tudo aquilo que não provém da Tua vontade, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda incredulidade, tudo aquilo que faz cada um deles distanciar da Tua presença, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que só haja espaço para a Tua paz, só haja espaço para a Tua presença, que a Tua presença seja uma realidade viva em cada um. Abençoa o lar, abençoa a casa, os filhos, o trabalho, a mão, os pés que estarão caminhando, as mãos que estarão realizando e tocando, tudo que eles fizerem, por onde eles andarem, eles possam ser extremamente prósperos e abençoados. Cuida, Pai, cuida de cada um, cuida de cada detalhe. Eu sei que basta uma palavra Tua, um toque Teu, tudo se transforma, tudo se restaura, tudo muda. Pai, que possamos ter bons pensamentos, que possamos ter bons sentimentos e boas atitudes para colher bons resultados que agradem e que glorifiquem o Teu nome. Os abençoe em tudo, Pai, que todas as esferas da vida deles sejam tocadas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu favor. Não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe grandemente, poderosamente, que esta palavra invada o coração deles e que produza frutos do entendimento. Que esta mesma presença esteja na vida deles, os ajudando, os confortando, os orientando, e que eles possam ser extremamente abençoados. Pai, obrigado por esta manhã, por esse novo dia que está começando. Fica conosco, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a viver plenamente no centro da Tua vontade. Que tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que decidirmos, seja para glorificar o Teu nome. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que possamos viver o dia de hoje plenamente na Tua presença. E ao chegar no final do dia, possamos dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam continuar firmes
no Senhor, vivendo cada dia mais, aprendendo da palavra dele, sendo alimentado por ela. Amém? Continuamos o nosso desafio do devocional de leitura. Hoje vamos ler o Salmo 94. Tá? Estamos aí na jornada do Salmo, né? O desafio da leitura, Salmo 94. E continuamos com o nosso projeto da leitura bíblica anual, tá bom? Tem um grupo aí, se você não está no grupo, depois você manda um WhatsApp para mim. Estamos aí num grupo da leitura anual todos os dias, lendo 3 capítulos de Gênesis. E se Deus assim permitir, até o final em Apocalipse, chegará dezembro, estaremos lendo aí os últimos capítulos de Apocalipse. E nesse grupo está sendo sempre postado um áudio meu, lendo o capítulo, e em seguida é postado também um comentário bíblico sobre aquele capítulo, para que você possa conhecer mais, entender mais sobre aquilo que você leu. Tá bom? Quem quiser participar, basta mandar um oi aí, deseja participar, para o meu WhatsApp e eu acrescento vocês aí no grupo, tá bom? Que vocês tenham aí um dia extremamente abençoado, cheio da graça e do favor de Deus, e que vocês possam realizar tudo aquilo que Deus tem como plano de vida para cada um de vocês. Nunca esqueçam, vocês são especiais, vocês foram feitos de forma admirável pelo Senhor. Viva nessa verdade e tenha certeza de que Deus cuida de todos os detalhes da sua vida. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui. E amanhã, se Deus permitir, às 6 horas da manhã, estarei aqui novamente com mais um devocional e finalizamos com um momento de oração. Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.